Olá, você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e esse é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre a demissão do Agnaldo Silva, uma notícia que deu muito o que falar na semana passada, que foi a rescisão de contrato desse grande autor da teledramaturgia brasileira pela sua então emissora contratante, a Rede Globo de televisão. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu volto pra gente conversar mais sobre esse assunto. Bom, gente, esse vídeo sobre o Agnaldo Silva ele já estava programado há muito tempo. Na verdade, eu queria falar dele desde que eu criei o canal. Então eu pensei em fazer um vídeo analisando a carreira do Agnaldo Silva pré e pós anos 2000, porque eu acho que tem uma diferença assim bem gritante, né, entre as tramas dele dos anos 90 até ele chegar o finalzinho dessa década e as tramas dos anos 2000, que foi quando ele mudou radicalmente de estilo e aí várias coisas aconteceram. Mas, por causa de todo esse burburinho aí que tomou conta dos noticiários, dos sites, redes sociais e tudo mais, eu decidi adiantar esse vídeo. Ele não tinha nenhuma programação para nenhum dia, nenhuma data exata, mas acho que a gente tem que aproveitar o momento e já falar sobre isso, não é verdade? Então vamos lá. Bom, primeiramente eu queria fazer essa análise mesmo, né, das diferenças do trabalho do Agnaldo nos anos 90 e nos anos 2000. Aí no finalzinho a gente comenta um pouco sobre essa tão falada demissão. Bem, o Agnaldo Silva ele estreou em novelas em 1984 com Partido Alto, numa parceria inusitada com a autora Glória Pérez. Parece que essa parceria não deu muito certo e o autor ele pediu para se afastar dos roteiros daquela novela. Em seguida, o Agnaldo ele foi solicitado para auxiliar o autor Dias Gomes em Roque Santeiro, um grande sucesso de 1985 e da teledramaturgia brasileira no geral. Foi ali, junto com Dias Gomes, que o Agnaldo adquiriu seu estilo mais marcante, bebendo diretamente da fonte do autor de grandes sucessos dos anos 70, né? O Dias Gomes ele escrevia muito bem novelas sobre cidadezinhas, realismo fantástico. Sara Mandaia, que é uma das referências em telenovela que fala de realismo fantástico, é de autoria do Dias Gomes. Então, por causa dessa inspiração que foi o Dias Gomes na vida do Agnaldo Silva, ele escreveu diversos sucessos marcantes nos anos 90, seguindo essa mesma linha. Tudo começou com Tieta, ali no finalzinho dos anos 80. Em 1989, o Agnaldo ele adaptou para a televisão a obra do Jorge Amado, Tieta do Agreste. Acompanhado do Ricardo Linhares e da Ana Maria Moretson, o Agnaldo ele escreveu então um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira. Foi então nos anos 90 que o Agnaldo ele se firmou como um grande autor de novelas com temática rural, realismo fantástico. E essas novelas, elas são Pedra sobre Pedra, Fera Ferida e A Indomada. Em 1992, então, estreava Pedra sobre Pedra no dia 6 de janeiro. Inclusive, hoje, o dia que esse vídeo está indo ao ar, Pedra sobre Pedra completa 28 anos de sua estreia. Pedra sobre Pedra é uma das minhas novelas preferidas do autor e da televisão. Eu gosto muito. E ali, como que era abordado o realismo fantástico? A gente tinha um personagem vivido pelo Fábio Assunção, que é inesquecível na memória dos noveleiros. Era o Jorge Tadeu, muito sedutor, conquistador. Ele chegava ali na cidadezinha de Resplendor e conquistava quase todas as mulheres, principalmente casadas, né? Por esse motivo, ele acaba sendo assassinado por alguém que quer manter ali a moral e os bons costumes da cidadezinha, evitando com que essas mulheres fiquem faladas e traiam os seus maridos. A partir do seu assassinato, então, o realismo fantástico entra na trama com força total. O Jorge Tadeu, antes de falecer, ele tinha o costume de urinar numa árvore ali da pracinha da cidade, o que deixava o prefeito enfurecido. Prefeito esse que tinha a esposa Ximena, que era uma das amantes do Jorge Tadeu. Então, quando ele morre, essa árvore ela começa a florescer copos de leite. E aí, um dia, num rompante de muita saudade, a personagem Úrsula, vivida pela Andréa Beltrão, uma das amantes principais do Jorge Tadeu, acaba arrancando a flor e comendo
comendo a flor, mastigando, engolindo, e de repente, como num passe de mágicas, o Jorge Tadeu reaparece depois de morto pra ela. Então, esse começa a ser o grande segredo da Úrsula. Ela se encontra com seu amante pós-morte para viver momentos tórridos de paixão. Mas as outras amantes começam a descobrir esse segredo e todas começam a comer a flor de Jorge Tadeu. Isso foi um sucesso estrondoso na época, gente. Eu mesmo fiquei enlouquecido pela flor de Jorge Tadeu. Queria arrancar tudo que era copo de leite que eu via na rua, levar pra casa, levar pra escola. Foi um sucesso retumbante, uma coisa absurda naqueles idos dos anos 90. O Agnaldo, ele tinha, assim, um jeito pra escrever esse tipo de trama que fascinava demais. Também Pedra sobre Pedra tinha o personagem Sérgio Cabeleira, vivido pelo Osmar Prado, que era um homem que se sentia muito atraído pela lua cheia. Então, quando era noite de lua cheia, não, ele não se transformava em lobisomem, mas ele era sugado por aquela lua. E aí os seus familiares, eles tinham que amarrar ele com cordas e ferros para que ele não fosse sugado pela lua e desaparecesse para sempre. Tem até uma cena muito marcante, né, muito inesquecível, envolvendo o Osmar Prado, a Tânia Alves e a Eva Vilma, onde as duas fazem uma força descomunal para puxar ele de volta pro chão, porque ele tá sendo ali sugado pela lua. Então, Pedra sobre Pedra foi uma novela lindíssima, um grande sucesso do Agnaldo nos anos 90. Tanto que logo em seguida, no ano seguinte, de 1993, o Agnaldo voltou pro horário nobre com Fera Ferida, uma novela que eu já falei aqui no canal, tem um especial sobre Fera Ferida aqui no card, então você clica lá para conferir. E Fera Ferida foi uma trama que envolveu ali diversas inspirações em livros do autor Lima Barreto, e tinha sim o realismo fantástico envolvendo o protagonista feito pelo Edson Celulari, que era o Raimundo Flamel. Ele era um químico, né, que decidia enganar toda aquela cidadezinha ambiciosa, dizendo que era capaz de transformar ossos humanos em ouro, em pó. E aí ele fazia lá os seus ciricuticos lá e acabava transformando mesmo. Só que, claro, não era ouro de verdade, um ouro falso, um ouro de tolo. Mas em determinado momento da trama, o Edson Celulari, né, o Raimundo Flamel, ele acaba adquirindo poderes reais e tudo que ele toca acaba se transformando em ouro. Isso é um castigo que chega para ele dos céus, porque ele brincou aí com o sagrado do mundo da química. Dentro também de Fera Ferida tinha a personagem Camila, feita pela Cláudia Ohana, que tinha, né, uma doença onde ela dormia durante meses e meses a fio, e essa doença acabava provocando uma fatalidade na vida dela. Ela tinha pouco tempo de vida, ela ia morrer em breve por causa dessa doença, e quando ela acordou, né, do seu sono profundo, lá pelo segundo mês de novela, foi através do cheiro inebriante da sua comida favorita preparada pela tia Querubina, que era vivida pela Vera Holtz. Então aí em Fera Ferida também tinha muitos momentos de realismo fantástico e a comédia sempre muito envolvida, né, sempre muito intrínseca dentro dessas histórias do Agnaldo Silva. Aí 4 anos depois, em 1997, o Agnaldo teve um descanso aí, né, de uns 4 anos mais ou menos, e ele voltou com A Indomada. A Indomada também abordou o realismo fantástico, também era uma cidadezinha pequena, o cenário principal, Greenville, também tinha uma pessoa misteriosa que atacava mulheres, assim como em Tieta, lá de 89, tínhamos o Cadeirudo, e a gente sentia que a Indomada já começava a dar os seus últimos suspiros aí nesse universo de realismo fantástico que o Agnaldo gostava de abordar. Tanto que em 1999, ainda nos anos 90, mas já acabando ali essa década, o Agnaldo resolveu investir em uma novela contemporânea, uma novela urbana, que foi Suave Veneno, que, embora eu tenha gostado muito, infelizmente não deu certo, a audiência não correspondeu às expectativas, e é uma novela um pouco esquecida do Agnaldo Silva. Diante disso, o Agnaldo resolveu então voltar para o realismo fantástico e as novelas de cidadezinha em 2001, no iniciozinho da década, né? Ele escreveu Porto dos Milagres, que era um projeto que estava engavetado há muito tempo, outra obra baseada em livro de Jorge Amado. E embora o Agnaldo Silva não goste muito dessa novela, ele já deu declarações dizendo que foi ali que ele decidiu definitivamente parar de escrever a mesma novela, porque ele sentiu que ele estava se repetindo muito.
Porto dos Milagres é uma novela muito boa, eu acho até melhor do que a Indomada. Mas então, como ele prometeu, ele parou ali em Porto dos Milagres de escrever as suas novelas de realismo fantástico, de cidadezinha. Então, em 2004, ele escreveu um dos maiores sucessos da década, que foi Senhora do Destino, essa novela super contemporânea que agradou público e crítica, principalmente por causa da sua vilã engraçadíssima e inesquecível Nazaré Tedesco, eternizada pela Renata Sorrah. Depois desse sucesso, o Agnaldo Silva se sentiu muito à vontade para escrever outras novelas contemporâneas. Só que aí que o bicho pegou. O Agnaldo Silva, pós Senhora do Destino, não era mais o mesmo Agnaldo Silva dos anos 90 e nem mesmo o Agnaldo Silva de Senhora do Destino. Porque todas as novelas que o Agnaldo escreveu depois de Senhora do Destino não foram boas histórias. Algumas o público comprou, o público deu muita audiência, mas a crítica, na sua maioria, criticou, né, bastante, críticas negativas. Pra crítica não era bom, eu também não gostei de nada depois de Senhora do Destino. Em 2007 ele fez Duas Caras, que tinha uma trama muito promissora, mas que foi mal desenvolvida. Em 2011, ele escreveu Fina Estampa, que foi uma novela horrorosa. Eu já falei de Fina Estampa aqui, ela está, aliás, entre as 10 piores novelas da década, na minha opinião. Também tem esse vídeo das 10 piores da década aqui nesse card. E é isso, gente, eu não consigo falar de Fina Estampa e não citar alguma palavra de desprezo, porque eu acho uma novela completamente desprezível. Uma novela que faz com que a Cristiane Torlone pareça uma atriz mediana. Realmente não pode ser considerada uma boa novela, apesar da audiência ter, assim, explodido, correspondido muito, ultrapassou os 40 pontos, que era a meta da época. Enfim, eu acho que foi a partir de Fina Estampa, então, que teve um clique aí na cabeça do Agnaldo e ele começou a perceber que era muito mais importante fazer um farofão para que a audiência correspondesse do que se preocupar com o texto, com histórias que tivessem algum tipo de coerência dentro, né, da trama, dentro daquele universo. Além de Fina Estampa parecer uma novela das 7, ela era uma história fraca, uma história com personagens que não eram consistentes, mas eles ficaram muito marcados, as pessoas lembram desses personagens, né? Então, assim, eu acho que Fina Estampa detestável, não parece Agnaldo Silva, não parece mesmo, porque as outras novelas que eu vou citar aqui, que eu não gostei, mesmo tendo um ponto negativo ou outro, ainda tinha ali uma pegada de Agnaldo, uma qualidade, você via a qualidade do Agnaldo ali, do texto dele, né? E Fina Estampa não, Fina Estampa parecia só uma bagunça pra fazer audiência e acabou. Então, depois de Fina Estampa, nós tivemos Império, que foi uma tentativa do Agnaldo de retornar uma novela mais séria, mais sisuda. Ele tentou reescrever ali Suave Veneno, né? Porque era uma trama muito parecida, de um patriarca rico, com 3 filhos. Ele tinha que dividir ali a sua herança, decidir quem era o herdeiro que ia tomar o seu lugar. Isso a gente viu em Suave Veneno, com o personagem principal e as suas 3 filhas, baseada em Rei Lear. E depois ele voltou, só que o comandante, né? Comandante? Não, não é comandante. O comendador, gente. O comendador, vivido pelo Alexandre Nero, tinha 3 filhos, mas era uma moça e 2 rapazes, né? Então era essa mesma coisa, né? Do homem que tinha uma filha bastarda, que tinha um império de joias. Eu achei uma novela ok, assim. Foi uma novela que prometeu muito, que tinha, assim, uma grande carga de drama e que podia ser arrasadora, mas ficou só no ok mesmo. Não foi uma grande novela, não tá entre as piores do Agnaldo, nem da década, mas ficou muito aquém do que o Agnaldo poderia fazer. E então, em 2018 e 2019, né, que a novela estreou no finalzinho de 2018 e entrou 2019, o Agnaldo Silva, ele escreve O Sétimo Guardião, que, envolto em polêmicas, foi o seu triste fim de trajetória dentro da Rede Globo, né? Da sua bonita trajetória dentro da emissora, O Sétimo Guardião foi um triste fim pro Agnaldo Silva. Bom, claro que não é o fim de tudo, né, gente? A gente tá falando apenas do fim de um ciclo, né? Como ele mesmo já declarou na sua rede social, enfim.
Porém, o que aconteceu com o Agnaldo, gente? O que aconteceu com o Agnaldo Silva? Eu tenho a minha teoria que é bem simples, bem rápida. O Agnaldo Silva, ele era aquele tipo de autor, né, jornalista formado, jornalista policial, um profissional muito respeitado. Então, a despeito do que ele pensa, dos posicionamentos políticos dele, das declarações polêmicas, o Agnaldo, ele é um profissional que merece ser respeitado, porque ele fez muita coisa boa para a televisão e para o público brasileiro. Ele entreteu durante muitas décadas. Então, assim, o Agnaldo, ele sabe fazer algo de qualidade, ele sabe escrever bem, e teve um momento da carreira dele em que ele tinha essa preocupação de fazer uma coisa de qualidade. Em determinado momento, ele perdeu essa preocupação da qualidade e começou a se preocupar com a audiência. É aí que o bicho pega, gente. Quando o profissional, mesmo sendo cobrado por audiência, se preocupa só com a audiência, aí a coisa degringola mesmo. Porque a gente sabe que o público de televisão, gente, não menosprezando, mas o público de televisão, a grande maioria tem uma dificuldade de discernir o que é um produto que tem uma qualidade artística, uma qualidade de texto, uma qualidade de roteiro, daquele outro que não tem. O público de televisão quer relaxar, quer curtir, quer só se entreter. E eu sempre bato na tecla de que a gente pode, né, escrever algo para o público se entreter, algo que seja de qualidade, que seja inteligente, que traga uma reflexão, que seja saboroso. Isso é não subestimar a inteligência do público, mas quando o público tem essa inteligência subestimada, ele também não liga. Mas quando não tem, ele curte também. Então, assim, se a gente pode, né? Eu digo a gente porque eu me incluo no hall de pessoas que pretendem um dia escrever para o povo se entreter. Mas se os autores podem trazer algo onde o público vai sentar, relaxar, se entreter e também refletir, e não vai ter a sua inteligência subestimada, por que a gente vai subestimar, né? Então é isso. Então eu acho que é questão de subestimar mesmo a inteligência do público. E o Agnaldo foi isso. Ele teve um momento em que a qualidade era uma preocupação e depois teve outro momento em que não era mais uma preocupação. E aí, se a gente fizer uma comparação com outro autor, assim, não dá pra comparar. O Agnaldo, ele tem um bom texto. Ele não consegue não escrever um bom texto. O outro autor não consegue escrever um bom texto. Essa é a diferença. O Agnaldo não consegue não escrever um texto bom e o outro não consegue escrever um texto bom. Aí já é uma questão de limitação mesmo. Bom, mas fechando aqui, esse vídeo tá imenso, não era essa a intenção. Eu queria falar realmente sobre essa demissão. Eu não acho que ele foi demitido por causa do Sétimo Guardião. Até pode ser, não porque deu baixa audiência, mas por causa de muitas polêmicas. Eu acho que o Sétimo Guardião trouxe muitas dores de cabeça pra emissora. E aí o Agnaldo Silva, ele tá rico, né, gente? Ele tá milionário, ele não precisa mais da Rede Globo pra sobreviver e pra ter uma vida de luxo, de glamour e de plenitude, né? A gente vê isso nas redes sociais, a gente sabe que ele tem casa, tem quinta em Portugal, tem restaurantes, enfim. A pessoa já tá feita na vida, né? Mas eu queria mesmo fazer esse vídeo para falar dessa diferença da qualidade de texto e de tramas dos anos 90 e dos anos 2000. É uma diferença gritante. Eu amo o Agnaldo anos 90 e infelizmente eu não posso falar do Agnaldo dos anos 2000. Eu pude conviver por pouco tempo, por alguns dias com o Agnaldo em um curso que ele ministrou, né? E eu participei. E eu tinha essa vontade de falar, meu Deus, volta pros anos 90, mas eu acho que ele tentou fazer isso com o Sétimo Guardião e não funcionou. Porque não era só você jogar uma novela pronta dos anos 90 nos anos 2010 que ia funcionar. Não, tinha que ter uma adaptação ali pra nossa realidade, né? E não teve essa adaptação. Enfim, não é só uma receita pronta. Você tem que dar um toque, você tem que adaptar. Esse foi o erro de Sétimo Guardião, além de toda a polêmica envolta em processos e plágios, etc. e tal. Bom, gente, esse vídeo termina por aqui. Ficou muito mais longo do que eu esperava. Eu espero que vocês tenham chegado até o fim, que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Se você gostou desse, deixa seu like, compartilha, me segue nas redes sociais. Um beijo, fui!